Olá, damos as boas-vindas a você. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje nós queremos destacar um livro que faz parte do Pentateuco Kardeciano. E quem está aqui para refletir, para repensar conosco sobre como e por que estudar o Livro dos Médiuns é Marco Antônio Maiuri Miranda. Bom, é sempre uma alegria ter Alegria você toda aqui, minha, né, toda Marco? minha, Marizilda. Muito obrigado E pela... ainda mais estudar o Livro dos Médiuns, né? Oh, maravilhoso. Maravilha, né? Maravilhoso. Então vamos começar logo por que estudar o Livro dos Médiuns, né? Ah, sim. Bom, todas as obras da codificação têm como origem o Livro dos Espíritos, Sim, não é? sim. Livro dos Médiuns, a mesma coisa, lançado em 1864, é uma verdadeira cartilha para o médium, né? Sim. Porque, como nós costumamos dizer, a mediunidade não pertence ao espiritismo, é inerente ao ser humano, sempre fez parte da história da humanidade, mas a doutrina espírita deu um real direcionamento à mediunidade, de uma forma geral, né? Então, o Livro dos Médiuns é um objeto de estudo para o médium muito importante, ou o candidato a médium, ou aqueles que se interessem também pelo assunto mediunidade. Exato. Ele é uma base, ele é base essencial, né? Essencial. Agora, o espírita, do modo geral, tem que conhecer o Livro dos Médiuns também, porque a mediunidade, a comunicabilidade dos espíritos faz parte do Pentateuco Espírita, como você falou, né? Isso, é. Então, é necessário também o estudo do Livro dos Médiuns. E só os espíritas devem estudar o Livro dos Médiuns, Marco? Todas as pessoas que se interessam por mediunidade, né? Porque Sim. hoje em dia existe muita mistificação em torno da mediunidade. O que a doutrina fez foi desmistificar a mediunidade, desmitificar a figura do médium, mostrando que o médium é uma pessoa comum, uma pessoa simplesmente que tem uma sensibilidade um pouco maior, e é aquele intermediário entre os espíritos e as pessoas que estão aqui na Terra encarnadas. É, porque não só os espíritas têm problemas mediúnicos, né? Porque, como você disse, ela não é exclusividade da doutrina espírita, a mediunidade, não né? é. Qualquer religião pode ter um médium, né? Qualquer religião pode ter. Eles as têm médiums, mesmo sem conhecer, Pois né? é. Sem saber. Porque a mediunidade que não tem uma oportunidade que os espíritas têm de se aprofundar na prática mediúnica, pode direcionar isso, por exemplo, à assistência, à caridade, a outras coisas também. Sim, né? e além do que aquele que não é espírita, que acredita no seu anjo da guarda, no seu anjo bom, até mesmo nos santos, porque os santos são espíritos que viveram na Terra e... Médios na maioria deles, Médios, né? isso. Então, esse intercâmbio, unir-se, né? Sintonizar-se com esses amigos, é interessante você saber como. E o Livro dos Médiuns te dá essa O indicação. Livro dos Médiuns explica como, e principalmente assim, o estudo do Livro dos Médiuns para o médium que está iniciando, vamos dizer assim, que traz aquela mediunidade ostensiva, que não sabe lidar com ela ainda, a casa espírita que funciona com bases em Allan Kardec e Jesus como modelo e guia, Sim. vai direcionar ao estudo do Livro dos Médiuns, e o indivíduo estudando o Livro dos Médiuns, ele vai saber direcionar o seu pensamento, vai entender o que está acontecendo com ele, e ver o tipo de mediunidade, por exemplo, que ele pode possuir. Sim. Porque existe uma catalogação de todos os tipos de mediunidade, desde as mais raras até as mediunidades mais utilizadas atualmente. né? Desde a mais simplesinha que possa existir, se é que a gente pode dizer isso, né? Até a mais complexa, aquela que às vezes a gente nem ouve falar. Nem né? ouve falar muitas vezes. Mas que existe. Você sabe que existe uma mediunidade catalogada ali, médiuns impressionáveis, por exemplo, né? Que é aquela mediunidade básica, que o médium sente a presença dos espíritos, não necessariamente os vê, não necessariamente os ouve, mas que ele sabe que eles estão por ali. Sente as impressões vibratórias do ambiente, quer dizer, é uma mediunidade básica de qualquer médium. E que é interessante porque você consegue perceber se o ambiente está agradável ou não, se está bem ou não. Exatamente, né? Allan Kardec perguntou isso aos espíritos da codificação, que responderam uma resposta aparentemente simples, mas de grande profundidade. Os bons espíritos causam bem-estar, os maus espíritos causam mal-estar. E aí você pode se defender se você sentir que o ambiente não está propício, né, não está agradável. Exatamente. O Livro dos Médiuns vai fazer com que o médium compreenda, principalmente, que ele é um instrumento, né? E que a mediunidade faz parte de sua tarefa. Ainda em relação ao estudo, isso pode ser feito no centro espírita, Maiuri? Qualquer pessoa pode ler o Livro dos Médiuns, né? Mas nós recomendamos que a pessoa procure
um grupo, porque é muito interessante ler em conjunto, né? Discutir, né? Conversar, trocar opiniões, sensações, né? Observações. Houve uma pessoa que é um pouco mais experiente no livro dos médiuns, né? Que pode dar uma indicação, uma diretriz. Inclusive enriquece a leitura individual, né? Quando você estuda em grupo, Sim. e você vai estudar individualmente, você tem uma leitura muito mais enriquecida, vai se lembrar do que foi falado, dos exemplos dados, né? Então, assim, se você estudar na sua casa, que também não é proibido, Não, né? não, de forma nenhuma. É uma forma de se preparar para o estudo em conjunto, Em conjunto, sem dúvida, sem né? dúvida. Porque você pode fazer isso, né? Pode fazer isso. Por exemplo, ninguém se forma nem em espiritismo, muito menos em mediunidade. Pois é. Não é? Então, o estudo tem que ser a vida toda, né? Até para você entender, nós já falamos sobre isso num outro programa, mas para entender essa coisa do animismo e a mediunidade, Sim. que eu acho que é um problema bem acentuado, principalmente nos médiuns iniciantes. Uma grande preocupação do médium iniciante é saber se é seu ou se é do espírito, né? E eu diria que, seguindo a orientação dos amigos espirituais, desenvolver a mediunidade é melhorar como pessoa, evangelizar seu coração, estudar, disciplinar-se na prática mediúnica, voltar o seu foco de existência para o atendimento fraterno, para o atendimento ao próximo, para o amor ao próximo, etc. Isso vai fazer com que a pessoa coloque em sua existência mecanismos evolutivos maravilhosos, como, por exemplo, o perdão, a tolerância, né? Que é sempre recomendado pelos espíritos. Isso vai fazer com que o médium iniciante ele tenha uma diretriz segura na condução da sua mediunidade, e o tempo de prática mediúnica vai fazer com que ele diferencie o que é dele e o que é dos espíritos. Porque numa comunicação mediúnica sempre vai haver o animismo. Sempre vai haver, porque o animismo não é algo negativo, né? A parte do médium, eu me lembro sempre daquela lição que está no Livro dos Espíritos, por exemplo, do violino. Se você é um violino bem afinado, você vai ser um instrumento melhor, não é? E essa afinação é a preparação do próprio médium. O médium que estuda, ele será um melhor instrumento. O médium que se vigia, ou o médium que é disciplinado, também será um bom instrumento, né? Então, o animismo, ele é a parte do médium, a bagagem do médium. Por exemplo, um espírito vai dar uma comunicação científica. Se o médium não tem uma bagagem mínima científica, ou se não teve uma outra encarnação com a ciência, ou não tem nenhum preparo científico, ele vai estranhar a mensagem e vai atrapalhar a comunicação, né? Então, os espíritos se abstêm da comunicação científica para ele, sabe? E outros assuntos também é a mesma coisa, né? Tá certo. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos a falar um pouco mais sobre essa importância do estudo da mediunidade e do livro dos espíritos, do livro dos médiuns. Nós voltamos já já. Até já.